Sabe aquela velha fantasia de conseguir ler os pensamentos de outra pessoa? Pois é, isso mexe com o nosso imaginário há muito tempo. O mais irônico é que, na tentativa de fazer exatamente isso, a ciência acabou descobrindo por que ler mentes é, na verdade, uma impossibilidade estrutural. Vamos entender o que foi revelado nessa jornada. Para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, a gente vai separar o que é fantasia do que é ciência de verdade. Depois, vamos mergulhar em alguns estudos que já existem, entender os limites dessa tecnologia e, no fim, chegar na verdadeira e, talvez surpreendente, descoberta que tudo isso trouxe à tona. Então, para começar, vamos alinhar as coisas. A gente precisa primeiro entender bem qual é essa ideia popular, essa coisa de cinema sobre ler mentes, para só depois a gente conseguir comparar com o que de fato acontece dentro de um laboratório. Logo de cara, é fundamental a gente entender essa diferença. De um lado tem a telepatia, que é pura ficção científica, do outro, a inferência neural, que é o que a ciência faz de verdade. E veja bem, não é mágica, é matemática, é estatística. Ok, se não é telepatia, o que os cientistas estão fazendo então? A palavra-chave aqui não é leitura, a palavra certa é decodificação. E isso muda tudo. Vamos ver o que isso significa na prática. É o seguinte, a ciência não consegue abrir uma mente e ler o que está lá dentro. O que ela faz é esse processo de inferência neural. Basicamente, os pesquisadores usam algoritmos para encontrar padrões, ou seja, correlações, entre o que uma pessoa vê ou ouve e a atividade do cérebro dela. É um trabalho de detetive, não de revelação. E aqui, olha, talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. O sinal elétrico que o cérebro gera não é o pensamento. São coisas completamente diferentes. Um pensamento é muito mais complexo do que um sinal, do que a linguagem ou até mesmo do que uma intenção. Lembrar disso é fundamental. Agora, vamos sair um pouco da teoria e dar uma olhada em como isso funciona no mundo real. Separei aqui 3 estudos que são referência na área. O primeiro caso vem lá da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Os pesquisadores tentaram reconstruir o que uma pessoa estava vendo. Então, colocaram voluntários para assistir a vídeos enquanto a atividade cerebral era mapeada. E o resultado? O sistema conseguiu gerar umas imagens borradas, meio fantasmagóricas, mas que lembravam o vídeo original. Era uma aproximação, não uma cópia fiel. E o mais interessante é que o próprio pesquisador-chefe, o Jack Gallant, faz questão de ser bem claro. Ele diz, a gente não está lendo pensamentos. O que eles fazem é decodificar a representação neural daquilo. E detalhe, isso só funciona depois de horas de treino, com a mesma pessoa e com estímulos bem controlados. Agora, olha esse outro estudo da Universidade do Texas, que revela outra coisa bem importante. Uma pessoa pensava numa frase específica, como eu ainda não tenho minha carteira de motorista. O sistema não transcrevia essa frase. Ele capturava a ideia geral, a essência, e gerava algo como ela não aprendeu a dirigir. Ou seja, ele pega o quê, mas não exatamente o como foi pensado. E claro, é super importante a gente falar das limitações, que não são poucas. Primeiro, a pessoa tem que colaborar totalmente. Segundo, o sistema precisa ser treinado por horas naquela pessoa específica. E terceiro, se no meio do processo a pessoa decidir pensar em outra coisa ou só mudar o foco, pronto. O sistema já não funciona mais. O terceiro caso é, puxa, esse é realmente revolucionário, mas para uma aplicação bem específica. Em pacientes com paralisia severa, que não conseguem falar, eletrodos implantados no cérebro conseguem decodificar os sinais de intenção de fala. Ou seja, o cérebro manda o comando para falar e o sistema traduz esse comando em texto. E, mais uma vez, o cientista que lidera a pesquisa, o Edward Tang, é categórico. Ele deixa claro: o sistema não lê o pensamento abstrato de quero dizer tal coisa. Ele decodifica os sinais motores que o cérebro já está preparando para produzir a fala. É uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença. Ok, a gente viu o que existe hoje, mas e o futuro? Para onde isso tudo vai? Quais são as barreiras que a tecnologia, mesmo avançando, parece não conseguir ultrapassar? Pois é, o grande desafio daqui para frente não é nem construir máquinas mais potentes. O problema é muito mais complexo. É a semântica. É entender como o próprio significado das coisas é organizado no nosso cérebro. E o que se descobriu é que os conceitos não ficam guardados em uma gavetinha específica. Eles são redes dinâmicas, espalhadas e únicas para cada um de nós. Existem barreiras bem reais que impedem a leitura de mentes.
Primeiro, as éticas, claro. Depois, o fato de que cada cérebro é um universo, então não dá para criar um leitor de mentes universal. Além disso, o cérebro é naturalmente caótico, cheio de ruídos. E, por fim, tem a questão filosófica. Um pensamento é uma experiência, não é só um dado para ser lido. Então, para não restar absolutamente nenhuma dúvida, vamos colocar em pratos limpos o que, apesar de muita notícia sensacionalista por aí, simplesmente não existe. Ou seja, ler pensamentos de longe, sem a pessoa querer, descobrir as crenças mais profundas de alguém. Nada disso. Isso tudo continua sendo coisa de ficção científica, de propaganda ou de misticismo. Não é ciência. Ponto final. E aí que vem a grande virada dessa história toda. Essa aparente falha em conseguir ler mentes, na verdade acabou levando a ciência a uma descoberta muito mais profunda sobre o que é um pensamento. A ciência acabou revelando que um pensamento não é uma coisa estática que fica guardada no cérebro para ser lida. Um pensamento é um processo, um evento que acontece. Ele emerge da interação complexa entre o nosso cérebro, nosso corpo, nossa história de vida e a linguagem. Essa frase resume perfeitamente a descoberta. Tentar ler um pensamento é como querer capturar a beleza de uma dança, analisando só as marcas de sapato no chão. Você pode até capturar um rastro, um efeito, mas perde completamente o evento, a dança em si. Então, essa resistência que a mente tem a ser lida não é uma falha técnica que um dia a gente vai superar com um computador melhor. Na verdade, é uma característica fundamental do que significa pensar, do que nos torna humanos. A mente simplesmente não pode ser reduzida a um código a ser decifrado. No fim das contas, essa busca por ler mentes nos forçou a encarar os limites do nosso próprio conhecimento. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez o maior avanço que a ciência pode nos dar seja justamente a sabedoria de reconhecer onde o poder dela termina.